Muito boa tarde a todos. Que alegria estar aqui em Americana. Eu já havia passado por aqui, mas é a primeira vez que nós aqui chegamos à igreja e eu estou muito feliz. Eu gostaria de saber quantos acompanham as programações da Novo Tempo. Fala para mim. Aí, eu quero saber se vocês acompanham ali. Todos os dias, a Novo Tempo, a Rede Novo Tempo tem uma programação especial para você, pensando na sua família. E lá na Rádio Novo Tempo, eu falo com você às 9 da manhã e às 16 horas no Lar e Família. E eu falo o quê? Eu falo sobre família, sobre essa importância que nós precisamos dar para esse presente que o nosso Deus também nos deu, nos permitiu. É ou não é, gente? Muito bem. Eu queria colocar aqui o slide, coloca para mim aí o PowerPoint. Nós vamos falar de filhos, né? Foi pedido para que eu falasse sobre filhos. E eu acho que nada melhor, nos tempos que nós estamos vivendo, falar sobre promover uma identidade do seu filho. Nós estamos passando por tempos difíceis e tempos em que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estão com uma dificuldade de identidade. Nunca houve tanta dificuldade em a criança e o adolescente saber quem ele é, como nós estamos passando agora. Quem ele é, de onde ele veio e o que ele fará. E eu resolvi falar sobre isso, porque quando nós fortalecemos a identidade da criança e do adolescente, sabe o que acontece? O que acontece? O nosso Deus começa a reinar ali na nossa casa e a criança começa a ter o seu caráter e sua personalidade desenvolvida através disso. Então, olha só, deixa eu colocar aqui. Eu não liguei, né? Como que eu quero fazer o negócio e eu não liguei? Vamos colocar ali. Muito bem. Primeira coisa, você sabe o que é identidade? Olha o que está dizendo que identidade é. São as características próprias, aquelas características exclusivas da pessoa. Você que está nos ouvindo em casa, você também pode participar conosco, mandando perguntas se você desejar, tá bom? E aí, conta para mim, qual é a sua identidade? Quando alguém vai descrever você, essa pessoa ela vai descrever com algumas características suas. E eu não estou falando das características físicas, eu estou falando daquelas características de como você se apresenta aos outros. E o processo que a gente fala sobre processo de descoberta de identidade, de quem sou eu, ele começa onde, gente? Em que fase da vida? Desde o nascimento. Desde o nascimento, a pessoa ela já começa a desenvolver a sua identidade. E quando a gente também fala de identidade, a gente precisa entender que a identidade ela é moldada por alguns fatores. O primeiro fator que faz, eu falo que são as habilidades e as competências da própria pessoa. O segundo é a forma como ela se identifica com as outras. E a terceira são as características do qual os grupos que ela frequenta e pertence. Então, primeira coisa. Você é parecido com a sua mãe e com o seu pai? Você pode não gostar disso. Mas você é parecido. Eu também sou. Existem coisas nos nossos pais que nós não admiramos. É uma verdade, não é? Tem coisa ali no nosso pai, na nossa mãe, que a gente fala assim, eu não gosto disso da minha mãe e do meu pai. Mas parece que aquilo que a gente não gosta veio no chipzinho. E aí a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba, por questões genéticas, nós acabamos pegando isso para nós. Então nós temos ali, uma parte de nós é aquilo que nós herdamos ali, geneticamente. Uma outra parte de nós é aquilo que nós vamos olhando e nós vamos dizer assim, isso eu acredito, isso eu acho que é legal. E a gente vai o quê? Colocando dentro da nossa personalidade e vai moldando o nosso caráter. E a terceira coisa é algo que vem da convivência.
Não é papo de coach quando diz que nós somos parecidos com as 5 pessoas que nós mais convivemos. Você é parecido com as pessoas que você mais convive. Então, quando eu entendo que a minha identidade, ela é moldada por fatores intrapessoais, interpessoais, culturais, nós não temos os mesmos... nós não temos as mesmas características, identidades, dependendo de onde nós estamos. Isso aqui não precisa, quando a gente fala cultural, não é só de outro país, dentro do próprio Brasil. Por exemplo, eu estou achando vocês muito quietinhos, viu? Vocês são quietinhos assim? Eles são quietinhos assim, Cleiton? Estou achando eles muito quietinhos. Por exemplo, se eu tivesse dando essa mesma palestra lá na Bahia, o povo já estava falando junto, já estava participando, já estava... Você vai para Minas, o povo, né? Você vai no sul, o povo fica mais assim. Então, cada local tem o quê? Tem a sua identidade. E essa identidade, ela também acaba fazendo uma identidade cultural que faz parte de nós. Agora, o que você precisa entender disso? Quero que você olhe aqui comigo. Que existem características que fazem parte da sua personalidade, outras ela se identifica pelo modelo e a referência, e outras são os grupos que pertencem a você ali, de família, escola, aonde você passa. Pergunta que eu te faço: você precisa saber que essa identidade ela é construída desde a infância. E a pergunta é: quem é você para o seu filho? Quem é você? Quem é você dentro de casa? Que identidade que você tem passado? Hoje pela manhã eu estava pregando, nós viemos lá da igreja em Campinas. Esqueci o nome da igreja, gente. Como que é? Um nome diferente. Lembra, príncipe? Eulina, Jardim Eulina. Estava lá na igreja e hoje a gente falou sobre família. E eu falei sobre o quanto a minha mãe, que inclusive hoje é aniversário dela, vou sair daqui, vou direto para o aniversário de mamãe, 80 anos, o quanto ela influenciou e influencia com a sua fé em minha vida. As histórias que a minha mãe contava são as histórias que eu tenho aqui dentro da minha cabeça. Eu fui ensinada a Bíblia pela palavra, pela boca da minha mãe. Todos os hinos, que hoje nós temos muitos hinos novos, nesse cenário novo. Mas desde quem é da época do Cantai ao Senhor aqui, ó? Desde a época do Cantai ao Senhor, começa a cantar um hino aí, para você ver dos antigos, ver se eu não vou cantar com você. Porque em casa se fazia culto todos os dias. E quando a gente entende que nós somos uma referência, você tem que ser a referência do seu filho. E por que hoje nós estamos com dificuldades nas famílias? Porque hoje as pessoas estão com crise de o quê? Identidade. E se um adulto dentro de casa tem crise de identidade, a criança vai ter o quê, amigos? Imagina só, se o próprio pai e mãe, os pais, ou se não for criado por pai e mãe, quem cria essa criança, esse adolescente, tiver uma crise de identidade, essa criança não tem referência. Entende? Vocês entendem a importância? E eu queria dizer uma coisa para você: o inimigo ataca aí, exatamente aí. E aí a gente entende também que hoje os adultos, eles estão tendo comportamentos mais juvenis. Os adultos hoje estão se comportando muito como crianças. Vou dar um exemplo para vocês. A minha especialidade, eu sou terapeuta familiar, mas a minha especialidade é casais. Eu só trabalho com casais. Meu consultório, eu atendo casais. Os que eu atendo individualmente é para trabalhar casamento, é a minha especialidade. Casais e traumas da infância. Eu sou especialista em traumas da infância.
E eu não sei se você já reparou, mas muitos comportamentos dos adultos, coisas que às vezes a gente não para perceber, são coisas que nós trouxemos da infância. Alguém aqui já viu um adulto emburrado? Você já viu adulto emburrado? Você já viu um adulto que não gostou de uma coisa, bater a porta e sair andando? Você já viram um adulto que fala, então tá bom, não quero saber, e sai? Já viram fazer isso? Isso é adulto ou é criança? E a gente trouxe isso de onde? Da infância. Coisas que não conseguimos trabalhar em nós. Tudo isso faz com que hoje as pessoas fiquem mais infantis. E uma infantilidade emocional é também uma infantilidade, sabe o quê? Cristã. Pessoas que não são maduras emocionalmente, elas geralmente não conseguem alcançar uma maturidade cristã. Isso vai afetar a família, sim ou não? Deuteronômio, eu gosto tanto desse texto, tanto. Olha só, Deuteronômio 6:7. E tu as inculcarás. O que as inculcarás? As palavras do Senhor. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Assentado onde, gente? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Lembrando que dentro da cultura da época, uma criança, que na época, para a gente é criança, para eles já era, né, já casavam aos 13 anos, enfim, eles já sabiam a Torá inteira. Era ou não era, pastor? Eles já sabiam decorado. A gente sabe mínimas partes, eles sabiam decorado. Tu a inculcarás, tu quem? Os pais. Aqueles que você tem que colocar na cabeça do teu filho as palavras do Senhor. Eu falei hoje pela manhã, no sermão sobre família, eu falei sobre a minha preocupação quando eu vejo crianças. Quando eu vejo crianças que sabem mais músicas do TikTok, das princesas da Disney, quando sabem histórias mais da Disney do que as histórias bíblicas. Você quer saber se você está indo bem ou não? Chega para o teu filho e fala assim: filho, conta para mim 5 histórias da Disney, conta. Eu não tenho vergonha de dizer isso, e na época eu me envergonhei, depois a gente vai pegando maturidade, a gente entende isso. A primeira faculdade que eu fiz, que eu entrei para a faculdade, eu entrei à faculdade, eu tinha 17 anos. A primeira faculdade foi letras, para ser professora de língua portuguesa, que é a primeira formação. E quando eu entrei na faculdade, ao estudar ali, em uma das matérias, que é literatura, a gente aprende muita literatura infantil. Monteiro Lobato, as histórias, e literaturas que também não são brasileiras, mas que são histórias conhecidas, como Pinóquio, Cinderela. Você aprende na faculdade como contar isso para as crianças. E desde pequena eu fui ensinada na igreja. Estudei a vida inteira no colégio adventista. E eu tive uma grande dificuldade porque era trabalho em grupo. E lógico que eu ouvia essas histórias falar, mas eu ouvia metade. Por exemplo, eu sabia que do Pinóquio era um tal de um menino mentiroso que crescia o nariz. Eu sabia que os anões é alguma coisa de uns 7 anões. Mas eu não sabia. E até hoje, se você pedir para eu contar a história inteira, eu vou ter uma dificuldade. Eu não sei. Vocês acreditam que a primeira vez que eu fui escutar a história inteira de cada conto de fada foi na faculdade? Com 17 anos de idade. Porque a minha mãe nunca parou para contar uma história dessa para mim. Qual era a história que ela contava? Eram as histórias da Bíblia. Então nós precisamos tomar cuidado. E perguntas que os pais devem fazer: quem são as referências do meu filho? Você deve fazer essa pergunta: quem são as referências? Como que são as amizades deles?
Ah, mas é tudo criança. Mas essas crianças que eles estão andando, como que é a referência dessas crianças também? Porque o teu filho vai ser influenciado pelas referências. Como que a nossa família tem trabalhado essas questões dentro de casa? Vocês fazem culto familiar? Vocês leem a história? Essa criança tem que abrir, ela tem que ver você lendo, abrindo a Bíblia e lendo. Porque se você não fizer isso, não adianta você pedir para a criança ir lá ler a Bíblia. Se você não orar, não adianta falar, vai lá orar. Gente, se não ensinar, eles não aprendem. Por que essas crianças aprendem tão rápido na internet? Porque eles estão o dia inteiro vendo aquilo ali. É o dia inteirinho aquela musiquinha, é o dia inteirinho passando propaganda daquilo, e eles aprendem e aprendem muito rápido. Próxima pergunta que você deve fazer: o que nós podemos, como família, fazer para criarmos os nossos filhos com base familiar? E aí? São perguntas que devem ser feitas ou não? Quero te chamar a atenção para esse texto de Ellen White. Eu não sei se você já leu algum livro sobre os de tantos livros que Ellen White tem, mas eu não sei se você já leu esse livro que é a Orientação da Criança. Eu peguei uma pequenina parte aqui. Olha o que ela diz: é devido à falta de cristianismo no lar que a falta do quê? De poder da igreja. A menos que os pais assumam o seu trabalho como devem, será difícil levar a juventude a sentir o seu dever. Se a religião reina no lar, ela será levada para a igreja. Amigos, eu sou de uma época, quero saber quem que depois é dessa época também. Eu sou de uma época que a minha mãe, na sexta-feira, ela deixa, a gente tinha um sofá em casa, que era a sala de, antigamente não tinha sala de estar, sala de jantar, né? A maior parte das casas tinha isso. E aí tinha um sofá na sala, que a gente tinha a salinha de TV, tinha a sala de estar, sala de jantar. Tinha um sofazinho assim, e na sexta-feira, tudo antes do pôr do sol, tinha que estar pronto. Comida, casa e a roupa. É lógico que hoje é mais difícil, porque hoje está calor, hoje, amanhã já faz frio, esse tempo está doido, né? Assim, está terrível esse tempo hoje. Mas a minha mãe, ela já colocava nossa roupa assim, ó, nossa de quem? Minha e dela, porque quando eu já lembro disso, as minhas irmãs já estavam casadas, eu sou a mais nova. E ela colocava, eu lembro até o meu vestidinho, sapatinho, a Bíblia, tudo já passadinho, arrumadinho. Porque sábado de manhã nós precisávamos estar cedo na igreja, porque ela era professora da escola sabatina, então ela chegava para a sala dos professores. E aí a gente acordava cedo, meu pai ia trabalhar, meu pai nunca foi da igreja, não é até hoje. Ela levantava cedo, tomava banho, arrumava o cabelinho, tudo, e a gente ia para a igreja. Não faltávamos em culto. Para faltar num culto, tinha que estar assim, doente para morrer assim já, não faltava. Era uma coisa assim, extrema. Hoje eu vejo o quanto, hoje minha mãe está com muita dificuldade para andar, muita dificuldade mesmo. E eu vejo que para ela faltar aos cultos e assistir pelo online é um sofrimento. Quando eu estou lá na cidade, né, e vou para a igreja no sábado, porque cada sábado a gente está em algum lugar do Brasil fazendo palestras, encontros de casais, enfim, eu já ligo na sexta-feira e falo: amanhã eu vou estar em Arujá, a senhora quer ir? E aí eu passo e a gente pega ela. Mas eu sei que é um sofrimento. Ela ensinou que se eu estivesse dentro da igreja, a igreja seria uma continuidade da nossa casa. E eu pergunto: quem é a sua referência? Mas quem é a referência do seu filho? Será que são as amizades?
Será que a internet, queridos, a internet ela é uma bênção em uma série de coisas. Sexta-feira mesmo, olha que bênção, à noite, nós fizemos uma live. Estava eu em São Paulo, pastor Neumael Estina no Canadá e um terapeuta Péricles lá no Rio de Janeiro. Antes seria possível isso? Jamais. Centenas de pessoas viram essa live. Então a live, aliás, a internet ela é uma bênção. Mas se nós não soubermos realmente lidar com a internet, ela pode ser a maldição dentro da sua casa, no seu casamento, para os seus filhos. Quem são as amizades dos seus filhos? Quem é você para ele? E são perguntas que nós precisamos ter. Outra pergunta: como são essas amizades? Essas amizades são influenciadoras? Os seus filhos são influenciadores? Os seus filhos são influenciáveis? Ou os seus filhos estão desestruturados emocionalmente? Existem crianças que elas já nascem com uma questão muito forte de liderança. Quem tem filho líder aqui? Tem gente que tem filho líder aqui? Pais, vocês precisam reconhecer os filhos de vocês. Vocês precisam saber se os filhos de vocês são aqueles que influenciam ou são influenciados. Como será que os filhos de vocês são? Ali, dá para saber rapidinho só observando eles brincando. Tem criança que chega lá, no meio da brincadeira e fala: pessoal, não vamos mais brincar disso não, vamos brincar disso aqui. E quando vê a turminha toda parou de brincar daquilo, já vai lá. Ou seja, seu filho é um líder. Tem a criança que tudo que você falar para ela, ela vai aceitar. Como dizia nossa avó, é a Maria vai com as outras. Você tem que saber essa característica do seu filho. Por quê? Porque você precisa estruturá-lo emocionalmente. Como é que a gente estrutura uma criança emocionalmente? Ouvindo dela o que ela está pensando, o que ela está sentindo. É assim que a gente faz. Tudo isso que eu estou falando está dentro de identidade. Então veja que identidade é um assunto que eu conseguiria falar aqui por horas e horas com vocês. Agora, olha que interessante. Como que você trabalha as questões com o seu filho? Você é uma pessoa que ensina: não, filho, não faça isso. Ou olha, essa é a maneira correta. Nós como cristãos precisamos agir assim. Isso é ensinar. Ou você é aquele que briga? Como é que você faz? Tem um vídeo muito legal na internet. Esses vídeos, memes do Instagram. Tenho certeza que vocês já viram por aí. Que fala assim, ó: minha mãe durante a semana. Ah, a mãe está gritando com a criança, está dando chinelada. Tá. Minha mãe no culto: ô Senhor, abençoa essa família. Vocês já viram esse vídeo? Mas eu dou tanta risada cada vez que eu vejo esse vídeo, gente. Mas eu dou tanto... Vocês precisam ver esse vídeo. Eu preciso até colocar ele em palestra aqui. Um vídeo engraçado. Porque é assim que a gente vê e via nossa mãe. Quem via a mãe assim? Ah lá, ó, brigou comigo e agora está lá na igreja louvando. Era assim. Apanhei muito. Chegava no sábado, tudo lá. Mas por quê? Falsidade? Não, porque era a forma como ela via ali do que? De ensinar. Mas hoje nós temos muito mais recursos. Minha mãe é uma pessoa muito simples, veio da roça. Era o recurso que ela tinha, que ela sabia ali para ensinar. Hoje nós temos muito mais. Então, como é que você tem trabalhado essas questões? Ensinando, brigando, ou você tem dado responsabilidades? Uma criança precisa ter responsabilidade dentro de casa, porque se ela não tiver responsabilidade dentro de casa, ela vai achar que ela sabe o quê?
vive num hotel, numa pousada. Mãe, quero comida. Mãe, estou com fome. Mãe, traz não sei o quê. Pai, faz isso. Pai. E a criança? Eu falo para os meus pacientes, criança a partir de 3 anos já tem que fazer alguma coisa dentro de casa. E na igreja, é importante que a criança venha para a escolinha, para que ela tenha responsabilidades também. A criança, ela precisa se sentir, sabe o quê? Responsável por algo. E eu vou dizer uma coisa, o adolescente, ele tem preguiça de tudo. Tudo que você pede para o adolescente, ele tem preguiça. Mas a criança, a partir dos 3 anos, toda criança, ela nasce uma criança ajudadora. Vocês sabiam disso? Criança gosta de ajudar. É a gente que tira isso. Sai daqui, a criança fala, mamãe, posso lavar louça? Mamãe, posso fazer isso? Posso? Não, sai, você com pressa, não quer ensinar. Aí chegam no adolescente, 17 anos, mas esse menino não faz nada. Quem foi que fez isso com essa criança? Foi você mesmo, que podou essa criança de ensinar e repassar o quê? Responsabilidades. E o que nós podemos fazer como família? Você pode ter diálogos educativos, você tem que ter tempo de qualidade, você tem que vigiar as suas atitudes e as atitudes dos seus filhos. Se a gente for parar para pensar, aquele livro Educação, quem já leu o livro Educação aqui? Ellen White. Esse livro, o primeiro capítulo, ele já fala que o Éden era a escola, Jesus era o próprio professor, e tudo que tinha ali dentro do jardim do Éden era algo para ser ensinado para a primeira família. A família sempre vai ser a primeira escola. Sempre. Não repasse não terceirize para a escola. Não, mas eu pago a escola adventista. Não. A escola adventista tem uma função. A tua casa é a primeira função da escola do que tem que ser ensinado. A família sempre vai ser a primeira escola, assim como o Jardim do Éden também foi. E eu queria deixar 3 questões que a gente precisa muito rapidamente entender sobre o que o próprio Jesus, aliás, o que o próprio Deus ensinou ali no Jardim do Éden. Primeiro, tinha diálogo diário? Tinha? Ele aparecia quando para conversar lá? Toda viração do dia, ele aparecia. E ele aparecia para quê? Para fazer cobrança? O Adão, você já hoje andou com os animais? O Adão, você já fez isso? Era isso? Com certeza não. Ele aparecia para conversar, para ter um diálogo. O teu filho precisa de diálogo. Eu pergunto, mas eles não respondem. Eu escuto muito isso na escola. Mas sabe o que você pergunta? A mesma coisa todo dia. Oi, filho, como foi na escola? O que ele vai responder? Tudo bem. Isso não é diálogo, gente. Diálogo, conversas. Puxe conversas com seu filho. Segunda coisa, tempo de qualidade. O que é ter tempo de qualidade com os filhos? Isso faz parte da identidade, tá? O que é ter tempo de qualidade? É ele entender e saber que ele é importante para você. Porque você vai parar tudo para ter tempo para ele. Isso é tempo de qualidade. E a outra coisa que a gente pode aprender no Éden são os ensinamentos. Com certeza, Deus não aparecia só para dizer, e aí, foi bem o dia? Não. Com certeza, ali, ele, o maior professor, dava ensinamentos. Amigos, é na fase adulta que nós colhemos tudo que um dia nos foi plantado. Hoje, você e eu sou o resultado da nossa infância. Na sua profissão,
É que nós não temos tempo, mas olha só, na sua profissão, no seu casamento, tudo que você é hoje, eu posso provar para você que nós somos o resultado da nossa infância. Tanto é que quando eu trabalho com os casais no consultório, eu trabalho da infância para a fase adulta. Não adianta eu querer resolver um problema que está no casamento se eu não entender de onde veio esse problema. Eu só vou conseguir resolver esse problema quando eu for ali, na matriz do problema. E todos os problemas emocionais, eles foram gerados dentro da família. Mas sabe qual que é o lado bom? Que todos os problemas podem ser resolvidos dentro da família. E aí, talvez você pense, Sheila, mas como que eu vou saber se o meu filho, ou até eu mesmo estou tendo uma crise de identidade, de saber quem eu sou? Porque eu só consigo fazer isso, você só vai conseguir ter esse tipo de formação ali para trabalhar com o seu filho se você não tiver crise de identidade. Então, primeira coisa, será que você está se sentindo perdido? Será que você tem um vazio que nunca se preenche? Dificuldade de tomar decisões? Hoje nós estamos passando por momentos onde as pessoas não sabem tomar decisões. Às vezes as pessoas chegam no consultório achando que eu vou tomar decisão por ela. Terapeuta, psicólogo não toma decisão por você. Esses dias eu fiz um programa falando sobre decisões lá na Novo Tempo. E cada vez que eu falo, muitas pessoas entram em contato no Instagram e elas vêm com perguntas. E aí a pergunta foi, a pessoa contou a história dela lá num áudio, em vários áudios ela contou e ela disse assim, e aí, o que eu faço? Eu vou dizer para você o que você tem que fazer? Eu vou explanar o teu pensamento sobre a situação, mas quem é que vai tomar a decisão? Você mesmo. Nós não podemos fazer parte de uma geração que não toma decisão. Nós não podemos ser indecisos. Então, cuidado se você tem dificuldade de tomar decisões. Cuidado com essa sua ansiedade. Aí você vai falar, Sheila, mas ansiedade todo mundo tem. Não, eu estou falando de ansiedade quando ela vira um problema, quando ela te paralisa e você não consegue fazer mais nada. É esse tipo de ansiedade. Outro sintoma de crise de identidade, dificuldade em solucionar os problemas. Então, uma coisa é tomar decisão, outra coisa é solucionar problemas. Puxa, não sei, eu não consigo ver. Tem gente que tem até dificuldade de achar o problema na vida. Quanto mais resolver os problemas. Próximo ponto. Instabilidade emocional. Chora, grita, se desfaz, quer ficar calado. Vocês vejam que muitas coisas fazem parte da imaturidade. Imaturidade emocional. E por último, se sentir despreparado para fazer algo. Meus amigos, tudo isso é crise de identidade. Além de todos os livros de educação que Ellen White fala, além de todos a literatura, que a nossa igreja ela assim é recheada, né, de literaturas excelentes, eu gostaria de deixar aqui para vocês 4 livros que eu assim gosto demais. Esse primeiro livro que eu quero falar é um livro para você que é pai de adolescente. Quem é pai de adolescente aqui? Olha só. Muita gente conhece aquele autor, Gary Chapman, que escreveu As 5 Linguagens do Amor. Sim? Ele também escreveu 5 Linguagens do Amor para crianças. Escreveu 5 Linguagens do Amor dos adolescentes. Você é pai de adolescente, você precisa ler esse livro. Outro livro que eu também gosto muito. Outro aqui, do Gary Chapman com a Arlene. A Criança Digital.
Esse livro, A Criança Digital, ele fala sobre como dar o equilíbrio para o seu filho, que se deixar, ele fica o dia inteiro na internet. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem tem aqui saudade, não estou falando da gente, saudade de apanhar, saudade de limpar a casa, não estou falando disso, porque isso aí ninguém tem saudade na infância. Mas quem tem saudade das brincadeiras da infância aqui, da nossa infância? Quem aqui tem saudade? Ai, gente, eu tenho saudade. Eu fui criada em sítio, eu fui criada na roça. Eu não posso ver um cavalo que eu já lembro, eu falei assim, mas eu andava bem nesse. Como é que eu não tinha medo de andar a cavalo? Eu fui criada, minha avó sempre morou em fazenda, a gente subia aqueles pés de mangueira, não sei como que nunca caiu, quebrou o braço. A gente corria atrás, ia para um lado, ia para o outro. Que delícia que era. Hoje essas crianças têm medo até de barata, que é um tamanho desse tamanho aqui. Hoje essas crianças não têm contato com a natureza. É ou não é, minha gente? Eles não têm, eles não sabem. A gente leva as crianças, eu estou mais de 20 anos hoje na educação, você leva a criança no zoológico, eles até para passarinho, eles fazem assim, para passarinho, eles ficam assim, não vê, não tem contato nenhum com a natureza. E nós precisamos ensinar a tirar esse negócio do digital. Lógico, o futuro está aí, tudo vai ser digital, mas a criança tem que ter contato com a natureza. E esse livro aqui, ele fala de como a gente manter esse equilíbrio. Outro livro que eu gosto muito desse autor, que é demais, Max Lucado, Amor de Pai. Nós estamos também passando por uma era onde nós precisamos de homens líderes espirituais da casa. Nós precisamos de homens que realmente sejam referências dos seus filhos. Meninos, nós precisamos de referências masculinas dentro de casa. E Max Lucado fala sobre essa importância de você, pai, ser uma referência masculina. E o último, da Judith Kemp, ela fala, meu filho, meu discípulo. Lindo, 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 falando sobre a importância de nós ensinarmos as crianças baseadas na Bíblia. Amigos, quero terminar com esse livro, com esse trecho do Lar Adventista, página 35, que diz, a nossa obra para Cristo deve começar com quem? Com a família onde? No lar. Você pode ter 1 milhão de ministérios, mas se o teu ministério primeiro não for a tua casa, tem coisa errada aí. E ela continua dizendo, não existe campo missionário mais importante do que esse. Não, mas eu tô dando muito estudo bíblico. Amém por isso. Queremos que você dê muitos. Traga muitos para o batismo. Mas o seu maior campo é dentro da sua casa. Eu gosto também muito dessa frase que diz assim, viva de tal forma que quando seus filhos, e aí eu encerro com isso, quando seus filhos pensarem em justiça, quando seus filhos pensarem em honestidade, generosidade, integridade e amor, eles se lembrem de quem? Quando seus filhos pensarem em tudo isso, eles se lembrem de você. Acho que missão dada, missão cumprida. Cleiton falou que eu tinha que ser bem rapidinho, então estou sendo bem rapidinho, Cleiton. Gente, queria convidar vocês para seguirem o meu Instagram, @casaisemterapia_. E lá todos os dias, tem conteúdo para a família, além de nos ouvir ali na Novo Tempo. Inclusive, quero já fazer um convite, que segunda-feira, Darleide e eu estaremos no Entre Família, 14h30, nós estaremos falando sobre casamento nessa era digital. Você também é nosso convidado na TV lá para ver. E convidar você para me seguir no Casais em Terapia. Vamos abrir para as perguntas? O que tem aí de pergunta? Fala para mim, Cleiton.
Cleiton vai selecionar. Então vamos ver aqui. O que tem aí? Conta para mim. Sheilinha, tem bastante perguntas aqui. Olha! Né? Então, vamos lá. Como corrigir a criança quando ela faz algo errado? Qual é qual a forma correta de fazê-la? Pensar, ou seja, além do diálogo, o que mais fazer? Veja só, a criança ela precisa de limite. Então, primeiro precisa assim, como corrigir a criança quando ela faz algo errado? Primeiro é dizendo, perguntando para ela, filho, o que é que você fez? A criança, ela já tem, para algumas coisas, ela já tem senso do que é certo e errado, sim ou não? É que aqui a gente tem que lembrar que a gente está falando generalizando aqui, mas tem de várias idades. Mas uma criança, ela geralmente, ela sabe o que ela está fazendo. E como que ela sabe? Porque ela se esconde, ela mente, ela já começa a chorar quando ela faz alguma coisa errada. Então você tem que perguntar para ela, filho, o que tem de errado? O que você fez de errado? Depois você vai ensinar o quê? A forma correta. Olha, não se faz isso. Por isso, 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 isso. Você está ensinando. A criança repetiu. Olha, eu disse para você que não poderia fazer isso. Por conta disso, aí você vai vir com o quê? O que você vai vir? Deixa no milho 1 hora, é isso? Não. Bate? Não. Aí você vai corrigir essa criança. Você vai tirar algo que ela gosta por um tempo. Então, olha, hoje, mamãe, você não vai, a criança tem, por exemplo, 1 hora de celular. Hoje você não vai ficar no celular. Hoje você não vai assistir aquele programa que você gosta. Hoje você não vai sair para brincar com o amiguinho. Porque você vai ficar pensando naquilo que você fez. Tá? A gente só precisa tomar muito cuidado quando a gente vai dar alguns castigos, tá? Não faz assim que Jesus fica triste. Qual a imagem que essa criança vai ter quando ela crescer? Que Jesus só fica triste com ela toda vez que ela erra. Olha, Sheilinha, os casais mais antigos não tinham as informações que temos hoje, com certeza. O que você diria para nós casais sobre tempo e mídia? Ah, aqui já não é filhos, aqui é casais. Eu diria, e que inclusive o programa de segunda-feira, Entre Família, nós vamos falar só sobre isso. Mas eu vou falar rapidinho aqui. Eu queria dizer que tem que ter limite. Qual é o tempo de limite que vocês têm? Porque se vocês ficarem só nas mídias, vocês não vão ter tempo de qualidade como casal. E vocês vão começar a se esfriarem como casal. E isso não vai dar certo. Porque o tempo que vocês deviam estar conversando, vocês estão lá, ó, teclando. Então tem que ter limite. Horário. Vamos colocar um limite? Ó, a gente chegou tal. Eu tenho um casal, não fui eu que falei, eles mesmos que fizeram isso. Eles não levam o celular para o quarto. Um combinado deles lá como casal, que eu atendo. Não leva o celular para o quarto. E aí eles conseguem ficar lá, né? Namorando, conseguem conversar, resolver os problemas. É um combinado. Então tudo vai depender do combinado que você vai fazer. Sheilinha, criança que tem muita dificuldade de ouvir não, chora e faz muito chilique. Ah, criança que tem dificuldade de ouvir não é porque ela não está tendo, sabe o quê? Limite. Quando você promete muito para uma criança e você não cumpre, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A criança, ela sabe exatamente o nosso limite, sabia disso? A criança sabe se ela vence a gente pelo cansaço ou não. E ela aprendeu isso ainda quando era bebê. Qual era o único meio de comunicação da criança? O choro. Ela entendeu que se ela tiver com fome, ela chora, você vem. Se ela tiver suja, ela chora, você vem em troca. Se ela tiver querendo colo, ela chora, você vem e pega ela. Ela entendeu isso, não entendeu? E ela cresce entendendo que você tem um limite, que você tem um comportamento devido àquilo que ela faz. Então ela pensa, se eu chorar
pedir tal coisa no mercado e minha mãe não der, eu me jogar no chão, ela vai me dar. E ela sabe que você vai dar para tampar o choro dela. Mas pequenininho, eles sabem disso, sabe? Vou dar um exemplo muito comum em escola, muito comum. Eu trabalho 24 anos dentro de escola. Só de educação adventista tem 20 anos dentro de educação adventista. Às vezes a criança, Cleiton, ela se machuca ou ela brinca e cai na hora do intervalo. Um exemplo, 9 da manhã o intervalo. Ela vai, brinca, esqueceu. Não chorou, às vezes não chora nem no intervalo, mas quando ela vê a mãe no portão, meio-dia, amigos, brota tanta lágrima daquele olho. E fala, gente, a Novo Tempo tem que descobrir essa criança para fazer série. Que você fica assim, mas por que? Nem a gente sabe porque está chorando. E a gente fica lá, eu fui coordenadora de escola há muitos anos. Por que tá? Aí você vai tentar lembrar, por que aconteceu? Chora de soluçar, viu? Aí, porque eu caí, machuquei. Aí a gente vai ver, como que a professora não levou essa criança para coordenação, para orientação, caiu, se machucou. Não, mas foi 9 horas da manhã. Agora era meio-dia. Você duvida que seu filho faça isso na escola, gente? Criança faz isso. Então, aqui ó, criança que tem dificuldade de ouvir não e chora, limite. Como lidar com a raiva excessiva de até puxar os cabelos e se arranhar? Depende da idade, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa, uma criança que faz isso é porque ela tem dificuldade ela não sabe lidar com as próprias emoções. Quando ela não sabe lidar com as próprias emoções, ela vai extravasar de alguma forma. Tem adulto que fica com tanta raiva e bate na parede? Tem? Tem. Tem adulto que bate na parede, tem adulto que arrebenta os móveis da casa, bate na mulher, tem mulher que bate em homem. Tem, viu? Não é só homem que bate em mulher, não, tem mulher que bate em homem também. Eu aprendi assim a liberar minha raiva. Isso é não saber lidar com as emoções. Tem que procurar terapia. Psicólogo. Se é criança, psicólogo infantil. Se é adolescente, psicólogo de adolescente. Tá bom? Para saber lidar com as emoções. Em qual momento devemos interferir nas decisões dos nossos filhos? Interferir como? Você pode aconselhar a vida toda. A vida toda. A minha mãe é uma senhora de 80 anos, eu já passei dos 40, já faz um bom tempo, e ela continua perguntando se eu estudei a lição toda semana e se eu devolvi o dízimo naquele mês. Ela está interferindo, ela está verificando se a educação que ela deu está lá na ordem. Minha mãe é assim, viu, gente? Está aqui príncipe que não. Ela quer saber cada sábado aonde é que eu vou estar. Onde você vai estar esse sábado, Sheila? Sei. Mas vai pregar? Vou, mãe. E ela sabe que um sábado por mês eu estarei ali, ó, off. Onde você vai estar? Na igreja. Na minha igreja. A senhora quer ir comigo? Se ela está bem, um pouquinho melhor de saúde, ela vai. Se ela não vai, ela liga. Você foi na igreja hoje? 80 anos. Agora, como interferir nas decisões? Se é uma criança, você tem que interferir. Filho, você não pode fazer isso, por aquilo. Se é um adolescente, você interfere e ensina. Você vai dizer, se ele fizer isso, vai acontecer isso. Se ele não fizer isso, vai acontecer aquilo. Você vai dando autonomia para que ele entenda que para cada decisão que ele tomar, o que vai acontecer? Existe uma consequência. E às vezes a consequência vem e dói muito. E aí você vai fazer o quê? Bem feito, eu te disse. É assim? Filho, na vida sempre vai ser assim. Para cada atitude, para cada escolha, há uma consequência. Você tem que fazer seu filho pensar. Você tem que fazer o seu filho ter autonomia. Essas duas aqui são iguais, o Cleiton falou. Como ajudar um adolescente na crise existencial?
Terapia. Mas você precisa passar segurança para esse adolescente. Mas ele precisa de terapia, porque você está adolescente, é porque em algum momento essa criança não se sentiu protegida. Mas eu dou de tudo, olha, tem de tudo. Os nossos pais também diziam isso para nós. O que está te faltando? Você tem casa. E meu pai ainda falava assim, você tem casa, comida, roupa lavada e ainda paga a escola adventista, Sheila. O que você está reclamando da vida? Porque na década de final de 70, começo de 80, estudar no colégio particular era uma coisa o quê? Rara. Se hoje é difícil, imagina na época. Meu pai dizia, está reclamando do quê, meu Deus? Mas os nossos pais não tinham, como foi falado aqui, o conhecimento que nós temos hoje. E as nossas emoções não eram ouvidas. Então, esse adolescente aqui com crise existencial, com certeza ele não está, ou pelo menos ele não está se achando compreendido das suas emoções. Meu filho seguia as regras da casa. Agora, na adolescência, parece que ele esqueceu de tudo. Como posso melhorar essa situação? Queridos, a regra tem que continuar a mesma. Você pode adequar para ver se você pode até ir a um terapeuta cristão. Por favor, prestem bem atenção. Se você esquecer tudo que eu falei hoje aqui, você tem que procurar alguém cristão. Porque uma pessoa que tenha uma ideia diferente dos nossos princípios e valores, vai desviar tudo do caminho. Vou dar só, mas é muito rápido. Vou falar sobre casais, tá? Porque é o que eu atendo. Um casal estava com muito problema no casamento. Foi para uma terapeuta, que é lógico que não é cristã. E ela disse assim, sabe o que está faltando? Vocês estão muito na rotina, vocês precisam de um Valenite. Você sabe o que é Valenite? A mulher vai para onde ela quer, o marido vai para onde quer, passa uma noite em qualquer lugar, volta para ver se o problema é comigo, é com você, é com nós dois. Ué? Só que eles não eram cristãos, mas eles foram ensinados. Eles estavam fora da igreja há muito tempo, estão fora da igreja, mas eles foram ensinados que o negócio não é bem assim. E por conta dali, do princípio de um valor que estava parecido esquecido, eles voltaram para casa, um olhou para o outro e falou assim, isso não está certo não, né? Vamos procurar o terapeuta? E chegaram lá no consultório. Eu falei, para com isso aí, meu velho. Não é de Deus, não. Não é assim que se arruma um casamento. Então, cuidado. Se um psicólogo, um terapeuta pode fazer isso na cabeça de um adulto, o que pode fazer na cabeça do seu filho? Cadê? É a última? Penúltima. A partir de qual idade começa ou se tem crise existencial? Não tem idade. Tem crianças de 6, 7 anos que ela não se sente amada, encorajada, auxiliada. Não tem idade. Mas uma idade muito propícia para isso é a partir dos 12. Os 12 anos é a criança, que eles não querem nem ser chamados de criança e nem querem, entendeu? É criança, adolescente ali. Eles já têm uma dificuldade, porque eles não sabem a quem seguir, a qual direção ir. Então, uma hora eles querem fazer algo de criança, outra hora eles querem ser adolescente. Aí você começa a tratar eles com adolescente, aí eles querem fazer algo com criança, aí você chama atenção, eles ficam ali. O que eu sou? Né? 2 últimas. As crianças precisam mais de exemplos. Por que eles estão mais raros hoje na naturalidade? Por que os exemplos estão mais raros? Porque nós, como adultos, estamos sendo falhos. Essa é a verdade. Os nossos pais também foram falhos, mas eles tinham princípios e valores com raízes, muito mais do que nós temos hoje. Hoje nós estamos vivendo dias em que nós vamos nos deixando levar
pelas coisas que são faladas por aí. E você precisa tomar cuidado com isso. Por isso que uma boa literatura, ou seja, uma boa leitura que vai te conduzir. Tudo que você olhar hoje, a gente tem que olhar com uma coisinha chamada cosmovisão. Ou seja, você tem que ter uma visão ali, se aquilo segue o princípio que a gente segue. Porque senão você vê uma pessoa falando muito bonito na internet, você fala, olha, eu gostei. Mas aquela pessoa tem princípio? Tem um princípio que bate com o seu princípio cristão? Não, então não adianta só você gostar. Entende? Então hoje nós precisamos de pessoas que sejam exemplos para que nós possamos nos assemelhar. Agora, quem é o nosso maior exemplo? Tem que ler Bíblia. Tem que, assim, sugar a Bíblia e também fazer isso com seus filhos. Última pergunta. Professora, no livro Educação fala quando fazermos aniversário de nossas crianças, devemos repartir os presentes com as crianças pobres. Isso é uma pergunta ou isso é uma afirmação? Eu não sei. Bom, eu vou entender que isso é uma afirmação. Eu não lembrava disso. Você lembra disso aí, Cleito? Que tem que... agora, o princípio de solidariedade e ajuda, ele existe, né? Ellen White fala muito sobre isso. Vou dizer como que eu fui educada. Gente, minha mãe não é perfeita, muito menos eu, mas a gente leva uma referência, não é? Lá em casa, a gente aprendeu o seguinte: você comprou uma blusa, pega a mais velhinha, quando eu falo velhinha, gente, eu falo velhinha assim, uma que esteja em bom uso, porque eu já fui diretora de ADRA, que chegam umas coisas para a ADRA, que só o Senhor, quem já trabalhou com ADRA sabe disso. Tem coisa que a gente pega da cesta da ADRA, olha e fala, Senhor, perdoa, e vai para o lixo. Não tem como. Mas algo que ainda há uso. Então, você ganhou uma coisa, ensine o seu filho a fazer isso também. Filho, você... é Natal, Ano Novo, enfim, você ganhou um presente, você ganhou um brinquedo. Vamos doar? Agora, escolha um mais velhinho. Vamos levar? É muito importante que a criança entregue para alguém, tá? Que ela sinta essa vontade de ajudar as pessoas. Isso está dentro de um princípio. É um princípio isso. E aí, amigo? No fim eu respondi todas. Deu certo? Queridos, foi muito bom estar com vocês. E eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: enquanto nós estivermos firmados naquilo que o nosso Deus nos ensinou, nós só teremos degraus para avançar. Que o Senhor possa cuidar da sua família, que o nosso Deus possa cuidar de você, lhe dando sabedoria, paciência, discernimento, para você educar as nossas crianças. Para que quando o Senhor voltar, todos nós estejamos como família, esperando Ele. Deus abençoe vocês.